Oi povo, eu sou Christy Hoff, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou voltar a falar de séries, mas antes, se você é inscrito no canal, já deixa o like, pelo amor de Deus, porque é muito importante para a divulgação do vídeo. Então já deixa o like aí, porque pra você não custa um segundo, mas pra mim faz muita diferença. Depois, se não gostar do vídeo, pode tirar o like, porque também é bem rapidinho. Mas já começa dando like pra me dar um voto de confiança. Hoje eu vou falar sobre a série The Alienist. The Alienist é uma série norte-americana do diretor Hossein Amini, produzida pela TNT e distribuída pela TNT e pela Netflix. A história de The Alienist é baseada no livro homônimo do autor Caleb Carr e conta a história do Dr. Laszlo, que é o alienista do título. Para quem não sabe o que é alienista, ele é como se fosse um psiquiatra. A série ela se passa no século XIX, então naquela época ainda não tinham os psiquiatras como a gente tem hoje, e muito menos psicólogo. Então o alienista era como um psiquiatra, mas que ao mesmo tempo era um psicólogo, assim. O Dr. Laszlo, ele resolve que vai investigar por conta própria uma série de crimes que está acontecendo em Nova York. Por que ele vai investigar por conta própria? Porque a polícia não tá nem aí. Aí você vai me perguntar, mas por que a polícia não tá nem aí pro crime que tá acontecendo? Porque esse assassino, que é um serial killer, que na época nem tinha essa denominação, porque não existiam outros serial killers, ele está matando garotos prostitutos, os boys whore, como são chamados na série. E aí, né, os garotos, eles são prostitutos, eles são pobres e eles são homossexuais. Então, seria meio que um favor para aquela sociedade hipócrita e preconceituosa que esses garotos estejam sendo mortos. Então, a polícia tá pouco se lixando para eles. Mas o Dr. Laszlo acha isso um absurdo, muito também por conta da brutalidade desses crimes, e resolve investigar por conta própria. Ele tem a ajuda do melhor amigo, o John Moore, interpretado pelo Luke Evans, que é um ilustrador de um jornal, e da Sarah Harvin, que é interpretada lindamente pela Dakota Fanning, que é a primeira mulher a trabalhar no departamento de polícia de Nova York. Ela não é policial, ela é secretária, mas para a época isso já é uma grande coisa. Então esses três, juntamente com Theodore Roosevelt, que é o desembargador da polícia de Nova York, que depois ele vai ser presidente dos Estados Unidos, mas na época em que a série se passa ele ainda não é, e uma dupla de detetives judeus, que eles são bem maluquinhos, trazem umas inovações tecnológicas, vão tentar desvendar esses crimes e pôr o serial killer atrás das grades. Mas o que tem assim de tão especial nessa série? É o seguinte, o Dr. Laszlo, ele é um alienista, que é uma coisa que a galera, né, torcia o nariz na época. Até hoje as pessoas torcem um pouco, né, um pouco o nariz para os profissionais, né, de psicologia e de psiquiatria. E ele era deficiente, né, ele tem uma deficiência na perna, se eu não me engano. Tem o John Moore, que ele é um cara que é super boêmio, assim, ele frequenta os piores lugares, né, os bordéis e tal. Só que ele tem essa pose aí de machão depois que a mulher que ele amava traiu ele. E a Sarah, né, que é uma mulher. Então a galera já fica meio assim, o que esses caras pensam que estão fazendo? Porque eles são totalmente uma minoria da época e eles estão, tipo, também à margem da sociedade. Então a sociedade não quer nem saber deles. E eles estão investigando esse caso, que é um caso super polêmico, que as pessoas meio que não estão nem se importando que os meninos estão morrendo, e eles estão incomodando de outras maneiras ainda a alta sociedade de Nova York, que eu não vou falar pra vocês agora o que vai acontecer. Mas isso tudo resulta com que eles sejam perseguidos. E isso faz com que a série fique mais tensa ainda. Por falar em tenso,
o Dr. Laszlo, ele é um personagem muito, muito sombrio. Ele tem todo um mistério, ele é cheio de camadas, digamos assim. Ele tenta entrar na mente desse assassino porque ele é, né, um alienista, só que ele fica obcecado por isso e aí ele acaba colocando para fora o próprio lado sombrio, sem falar que ele se sente muito frustrado, isso faz com que ele fique muito estressado e até um pouco deprimido, assim, porque esse caso se torna meio que toda a vida dele e quando ele não consegue os resultados que ele tá esperando, ele se sente muito mal com isso mesmo. Para dar esse contraponto do Dr. Laszlo, nós temos o John Moore, né? Vocês sabem que o Luke Evans, ele faz uns personagens muito bons, muito carismáticos, né? Ele é um ator muito, muito bom. Ele tá incrível nesse papel. Eu acho que esse papel e o Gaston de A Bela e a Fera, né, no live action, foram os melhores da carreira dele até agora. O John Moore, né, é o cara que é o festeiro, mulherengo, ou aquele cara divertido que as pessoas geralmente gostam de conversar com ele. E a Sarah, que tá aí pra dar um toque feminino, ela é uma personagem que a gente deve se espelhar nela, assim, porque ela é um exemplo de feminista. Ela vai lutar pelos seus direitos e não tá nem aí com o lugar que a sociedade diz que ela deve ficar. Então ela é super mal vista pela sociedade em si, mas ela vai lá e luta, vai em frente e ela se torna uma peça importantíssima, na verdade imprescindível para o caso que eles estão tentando resolver. Além disso tudo que eu falei, The Alienist nos apresenta um panorama de uma sociedade muito bom. Mostra toda a hipocrisia e o preconceito daquela sociedade que a gente acaba ficando incomodado de ver porque percebemos que não mudamos quase nada. Os preconceitos ainda são os mesmos e a hipocrisia ainda é a mesma, e The Alienist ainda te ajuda a perceber os preconceitos que você tem, porque dificilmente a gente vê os nossos preconceitos, né? São só os outros que têm, a gente não. Mas The Alienist faz a gente pensar mais além e ver o que a gente tem de errado e o que a gente pode melhorar nessas questões. Eu não sei porque Cargas d'Água, que essa série não é uma das queridinhas da Netflix. Eu já ouvi as pessoas falarem, assim, em algum site, eu li isso, que The Alienist não é uma série para todos. E aí eu discordei dessa afirmação, porque quando se fala assim, tá se falando de um público muito mais seleto. Só que The Alienist não é... eu não vejo nenhum problema assim pro grande público com The Alienist. É uma série um pouquinho mais lenta, mas é só um pouquinho. Eu odeio séries lentas, mas The Alienist eu gostei muito. Então não é lenta de uma maneira que vá atrapalhar. É uma série sombria, sim, mas a galera gosta de séries sombrias, né? Isso não é algo que vai atrapalhar mesmo. E eu não sei, assim, por que não é uma das queridinhas da Netflix. Claro que não é uma série pra você assistir mexendo no celular. Mas isso também não é grande problema, porque a maioria das pessoas, quando vai, tipo, assistir série, deixa o celular meio que de lado pra poder prestar atenção. Então, ao meu ver, assim, é falta de divulgação mesmo da série, porque a TNT tem as séries menos conhecidas, mas como ela é vinculada também na Netflix, a Netflix deveria fazer uma divulgação maior de The Alienist. A série apresenta alguns momentos violentos, assim, principalmente no que diz respeito às cenas de crime, né, dos meninos que são assassinados, estão lá, né, enfim. Os assassinatos, eles são realmente brutais, essas coisas aconteceram mesmo. Eu não achei muito sobre o caso real, então eu não sei dizer pra vocês até que ponto é ficção e até que ponto é realidade, mas esses crimes, eles ocorreram, né? Realmente teve um serial killer em Nova York nessa época que matava os garotos prostitutos e que era com esses requintes de crueldade que mostra na série.
Também tem algumas cenas de sexo, mas não é algo que tipo, ai, todo episódio tem uma. Não. É super tranquilo até porque as cenas que tem, elas estão ali por um propósito. E isso é bom, porque eu não gosto muito, tá, gente, de série cheia de cena de sexo, e principalmente quando eu vejo que é pra nada, que não precisava daquilo. As de Delianice são... não sei se todas são necessárias, mas todas pelo menos têm um sentido de estarem ali. E isso ajuda, né, a série a não ficar rotulada como série apelativa, que é um tipo de série que eu odeio. A série está disponível na Netflix, como eu já falei antes. Tem 10 episódios apenas, uma temporada por enquanto. Eles têm em torno de 50 minutos de duração, assim, cada episódio. Varia um pouco. E tá renovada para uma segunda temporada, para a nossa alegria. Só que não tem data de lançamento ainda. Eu imagino que, como seja uma série vinculada também na Netflix, vai ser lançada na TNT e já vai ser lançada na Netflix quase que simultaneamente, assim. Então isso vai ser uma coisa muito boa para quem é assinante da Netflix e não tem tanto contato com a TNT, que a gente sabe que é o que acontece porque TNT é a TV a cabo, enfim, o valor é realmente mais alto do que o da Netflix. Eu recomendo essa série para quem gosta de thriller psicológico, true crime, suspense e psicologia. Tem a classificação de 16 anos, né, por conta dessas cenas violentas e dessas cenas de sexo também. Então, se você não tiver 16 anos ainda, mas tiver vontade de assistir, peça para um adulto assistir com você, porque realmente vale muito a pena. A série em si, ela é muito, muito bem produzida. Os atores, eles estão incríveis. O trio ali é uma coisa assim, olha, que a gente... Sabe, eu já falei sobre isso no vídeo de As 5 Maiores Amizades das Séries, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. A gente gosta muito de ver eles junto. Tem também uma pitada de romance que não atrapalha em nada a investigação, pra quem não gosta muito de romance. Mas tem ali uma pitada, e a pitada que tem já agrada o público que gosta, porque a gente torce muito pelos nossos chips. A gente fica querendo que eles fiquem juntos. E a série, no fim, ela acaba tendo uns momentos bem fofinhos, apesar de ser tão sombria. Eu vou ficando por aqui, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo completo. Desculpa aí por ter gaguejado, enfim, eu tô meio... eu não sei o que tá acontecendo. Mas enfim, gente, obrigada por ter assistido até aqui, obrigada pelo like. Não deixe de se inscrever e de assistir os próximos vídeos. Eu acho que eu vejo todos vocês na próxima. Tchau!